Notion. Salve mago, passo uma fórmula para ser sábio que nem tu. Passo. A primeira coisa que você faz, não tem fórmula, mas tem dicas. A primeira coisa que você faz é empatia. Por que a empatia faz as pessoas serem sábias? É muito simples. A relação de sabedoria sempre se manifesta em relação a outras pessoas. A relação de sabedoria sempre se manifesta em contato com outras pessoas. O que eu quero dizer é que não adianta você ser sábio para você mesmo. Ser sábio para você mesmo é simplesmente ser você. Então a sabedoria está intrínseca com o conceito de sociedade. Eu só serei sábio se eu for considerado sábio pelos outros. Ser considerado sábio por mim mesmo não faz muito sentido, tanto que eu não me considero sábio. É vocês que o dizem. Agora, como eu faço para ser sábio? Visto que eu preciso ter relações com outras pessoas para ser considerado sábio, a empatia é o que me permite me colocar na pele das outras pessoas, entender o ponto de vista deles. Coisa que nesse mundo está muito difícil. Ninguém sabe por que as pessoas são como são. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ser empatia, entender por que seu pai é como é, por que sua mãe é como é, por que seu amiguinho é como é, por que seu inimigo é como é. Você já se pôs na pele dele? Já calçou o sapato dele? Você consegue enxergar o ponto de vista dele? Se você fizer isso, você já vai se tornar uma pessoa muito mais razoável, muito mais moderada, muito mais comedida. Você vai reduzir drasticamente a sua capacidade de julgamento, porque a gente julga só olhando. Mas quando a gente se sente no lugar do outro, pronto, acabou o julgamento. Na pele do outro é foda. Não dá pra ficar julgando. A segunda coisa é, a partir da hora que você consegue se colocar na pele do outro, você pode fazer um julgamento ético ou um julgamento moral, mas de você na pele do outro e não do outro na pele dele. Por exemplo, eu entendo o que ele está fazendo, mas eu não faria isso por causa disso, disso e disso. Então você precisa ter empatia e consciência. Empatia e consciência. Eu posso entender a galera do Talibã, eu consigo entender todos eles. Eu sei o ambiente que eles nasceram, eu sei a fé que eles seguem, eu sei a doutrina. Não sou especialista no Corão, mas eu entendo o que Maomé pregava, eu conheço a história de Maomé, eu sei tudo. Eu entendo qual que é a vibe dos caras, eu consigo me pôr no lugar deles. Eu concordo? Absolutamente não. Eu abomino. Então eu consigo me colocar no lugar deles, mas eu posso, estando no lugar deles, fazer um julgamento como estando lá. E está errado. Eu entendo tudo, não consigo ter um ódio absurdo, mas eu acabo sentindo uma sensação, eu imagino que é a sensação que o próprio Deus tem com a humanidade. Ele percebe tudo, ele sabe de tudo, e ele consegue se ver no lugar das pessoas, ele consegue se sentir no lugar das pessoas. Só que a partir desse ponto de vista, do ponto de vista da pele do outro, entendendo tudo, você não precisa concordar com nada, mas você também não consegue odiar, porque você entende. E aí você fica só um pouco triste. Então talvez não é uma coisa necessariamente, uma coisa não é fundamental. Sabedoria e tristeza não é fundamental. Não é intrínseca, é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que é isso que acontece. E finalmente a terceira coisa é estudar mesmo. Empatia, consciência e estudo. Estudo no sentido de entender filosofias. Por exemplo, como é que eu poderia entender tudo a respeito do Talibã? Eu não entendo tudo a respeito do Talibã. Se eu não entendesse, se eu não tivesse um pouco de noção de Corão, se eu não tivesse um pouco de noção de geopolítica, se eu não tivesse um pouco de noção da própria geografia do país, se eu não tivesse noção do tanto de invasão histórica que ele recebeu. Então, para ter a sabedoria do magão, primeira coisa é o coraçãozinho, empatia, se pôr no lugar do outro. Depois, consciência, que tem a ver não com o coração, mas sim com o espírito. E finalmente com a mente, que é o conhecimento que você tem. Pronto, se tiver essas três coisas, você vai ser um sábio como o Mago Roquebert. Bem-vindo à guilda, vai estudando que você vai virar meu grande discípulo. Tamo junto, Sr. Stone Seven Ocean. E aí, acompanhou algum rolê do Projeto Mayhem? Mayhem do Deodébio? O Frater Keck, sim, eu venho acompanhando. Cara, eu vi o negócio da astrologia, dos signos intermediários, eu achei foda pra caralho, viu? Aliás, Projeto Mayhem, gente, quem não sabe,
Marcelo Deldeb é um dos maiores divulgadores de ocultismo no território nacional, digo Brasil, tá? Não sou